Nossa primeira palestra, como eu falei, nós vamos dividir em 3 blocos. O primeiro bloco tem a ver com os fundamentos, fundamentos da missão pacificadora. Os 2 sermões estarão abordando esse tema, o fundamento, tá? Hoje à noite é a parte 2. O segundo bloco é levantando o diagnóstico. Nós vamos falar sobre as raízes do conflito. Para sermos pacificadores, nós temos que ser conselheiros. E nós temos que também aprender a nos autoavaliar. E tanto para alguém que está dentro do conflito, como para alguém que vai mediar o conflito, é importante entender qual a raiz, qual a causa básica de todo o conflito, de toda a desavença. Então, por isso que é levantando o diagnóstico. Ok? E depois, em terceiro lugar, nós vamos trazer um bloco falando do que seria a ética da pacificação. Certo? A ética da pacificação. É o terceiro bloco. Que seria, vamos dizer, a solução. Embora quando a gente falar do diagnóstico, a gente vai falar já das soluções de Deus, né? Para essa questão das desavenças e dos conflitos. Certo? E nesse aspecto nós vamos tentar abordar tanto a ética da pacificação quando eu sou parte do conflito, uma das partes do conflito, como também sobre a mediação de conflitos. É mais do que óbvio, irmãos, nós vamos tratar de todos os detalhes, né? Por isso que é importante você ver perguntas, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Hoje nós vamos tratar desse levantando diagnóstico das raízes do conflito. Amanhã nós vamos tratar do mesmo tema, só que fazendo um estudo de caso. Um caso no Antigo Testamento e um caso no Novo Testamento. Na palestra número 3, nós vamos exatamente falar da ética da pacificação. E na última palestra, nós vamos, nos mesmos textos, também usar o estudo de caso para mostrar a atitude daqueles que agiram para pacificar a comunidade ou para pacificar as pessoas que estavam envolvidas. Tá? Então, é só para os irmãos terem uma noção do todo, de como a gente está dividindo esse assunto. Então, vamos lá. Levantando o diagnóstico, as raízes do conflito. Eu quero que você abra em Tiago, capítulo 3, verso 13. Tiago 3, verso 13. Nós leremos até o capítulo 4, verso 10. E é muito importante que nós leiamos. Na verdade, todo esse capítulo 3 é importante para nós. Porque Tiago começa mostrando os pecados da língua. A língua é a grande arma que desencadeia os conflitos. Ela é uma arma poderosa. Mas nós não vamos tratar do versículo 1 a 12, embora a gente vai tocar na questão dos pecados da língua. Mas eu quero especialmente abordar dos versos 13 do capítulo 3, do verso 3 do capítulo 3 ao capítulo 4, verso 10. No capítulo 4 aqui, Tiago trata mais explicitamente das contendas, mas no capítulo 3 ele já vem preparando o terreno, porque ele mostra qual é a grande arma que acende a contenda, que é a língua. Depois, no capítulo 13 a 18, versículo 13 a 18 do capítulo 3, ele vai falar exatamente da sabedoria que alimenta a contenda e da sabedoria que apazigua essa contenda. E aí, no capítulo 4, ele ataca o problema, claramente apontando um conflito na comunidade para a qual ele escreve. Okay? Então ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Observe o termo paz aí, concluindo esse parágrafo. Aí no verso 4, ele traz o contraste a essa paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos até o 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos um coração atento, dá-nos um coração sedento, Senhor, ensinável. Fala conosco. Ó Deus, aponta nossos pecados ocultos, nossas atitudes, e ajuda-nos, ó Deus, a entender a raiz de todo e qualquer conflito que nós temos entre nós, seja na igreja, seja na família, até mesmo em nossa vida social. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já preguei sobre esse texto, especialmente o capítulo 4, de 1 a 10, e recentemente o presbítero Nadiel abordou tanto o capítulo 3, 13 a 18, como o capítulo 4. Então vai ser muito bom, porque a gente vai reforçar algumas verdades. Obviamente, sempre tem algo que a palavra de Deus é muito rica, né? Sempre tem algo a mais, ou novas aplicações, ou novas perspectivas de velhas verdades. Mas, irmãos, eu quero começar trazendo à nossa mente, eu queria ainda falar duas coisas em relação a como nós estamos aprendendo. O que nós vamos aprender aqui tanto serve para nós aplicarmos a nossa atitude nos conflitos que temos na família, na vizinhança, na igreja, como também serve de material para sabermos como atuar no papel de conselheiros e mediadores de conflito. Porque, lembra, nós somos uma comunidade de discípulos e nós temos o dever de nos instruir e aconselhar mutuamente. Esse é um ministério para todos nós, desde o menor que consegue me ouvir e me entender, e a gente já teve esse caso. Eu me lembro que já teve aplicações assim. Eu me lembro que duas crianças brigaram, o mais forte bateu no mais fraco, e uma criança que estava ali assistindo interviu, disse: você não pode fazer isso, você é mais forte que ele. Ah, mas ele fez isso comigo. Mas você não deve se vingar, você não deve revidar. Veja, crianças, elas se exortam mutuamente, e a gente precisa ensinar os filhos a fazer isso, certo? Então, eu quero que você tenha isso em mente. É para que eu aplique primeiro a mim, mas que eu também aprenda como lidar com o conflito. Então, eu quero começar dizendo o seguinte: todo conflito revela algo mais profundo do coração e da condição dos envolvidos, para bem ou para mal. Todo conflito revela a nossa condição, o nosso comportamento em cada um dos nossos desentendimentos
sempre revela o nosso coração e a nossa condição espiritual e a nossa relação com Deus, tanto para o bem como para o mal. Tanto quando mostra onde nós estamos errando ou onde temos lacunas no nosso relacionamento ou não. Então, o conflito nunca é um desencontro de opiniões. Ele nunca é somente um choque de temperamentos ou um ruído de comunicação. Há ruídos, mas os ruídos são provocados por causa daquilo que está no nosso coração. A boca fala do que está cheio, o coração. E Tiago aqui, ele é um sábio pastor, ele é um conselheiro. Então, como sábio pastor, Tiago vai além do comportamento contencioso nos conflitos e expõe as motivações que ele revela. Porque o conflito, irmãos, é uma das coisas mais, vamos dizer que é um dos instrumentos mais importantes de Deus para revelar, para tornar visível aquilo que governa o nosso coração. Deus permite, eu vou além, desde a eternidade Deus determinou, ainda que não seja autor do pecado, determinou conflitos na comunidade para tornar visível, eu quero repetir, o que governa o meu coração e o teu coração. Por isso, quando a gente trata o conflito, e aqui já vem uma dica para conselheiros, apenas falando do comportamento e para paz, briga com o irmãozinho, você fez isso, é muito feio, Deus não gosta disso, Deus castiga, peça perdão do seu irmãozinho. Aí a pessoa pede um perdão meio assim, de lado, e não pastoreia o coração. Você precisa trazer para fora o que estava no coração. Então, o conflito torna visível aquilo que governa o coração. Aqui se confirma um provérbio que é reiterado nas Escrituras. O coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Essa não é uma frase minha, eu já ouvi várias vezes, nem sei quem é o autor, mas isso é interessante, isso é importante. E veja, Tiago aqui escreve para cristãos, ele não está falando para ímpios. Ele está falando para membros de igreja, e é precisamente isso que torna a sua abordagem tão penetrante. Ele não pergunta quem está certo na discussão. Ele pergunta quem é sábio. Ele pergunta o que iniciou isso, o que motivou isso no teu coração. Então, ele não começa analisando os argumentos aqui. Outra dica para conselheiro, ele não começa analisando os argumentos no sentido da coerência dos argumentos. Ele começa examinando o coração dos envolvidos. Então, meus irmãos, se nós quisermos ser um exército de pacificadores, nós precisamos aprender. Primeiro nós precisamos compreender que a paz não começa na correção dos comportamentos externos, mas no pastorear do coração. E que o tratar não começa com técnica, não se resume a técnicas, mas ele começa com uma chamada à santidade. A missão de pacificadores não começa na habilidade de mediar, mas com o desejo e a disposição de nos humilhar perante Deus. Porque até quando nós não somos os envolvidos pessoalmente e entramos no conflito para apartar a briga, Deus também ali está tratando o nosso coração. Esse é um ponto importante para nós. Então, Tiago, ele se dirige à igreja e é possível que alguns que estivessem aptos a orientar os demais estivessem, talvez, fazendo de maneira conflituosa. Porque ele começa o capítulo 3 dizendo: não vos torneis muitos de vós mestres,
sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas, mas ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. E por isso Tiago, no versículo 13, falando talvez para pessoas que se achassem eloquentes, experientes, influentes, capazes de argumentar, ele começa falando, estabelecendo um critério. Você é sábio? E lembre-se, o contexto é de conflito. Porque ele vai abordar o conflito de maneira direta e explícita no capítulo 4. Mas ele já começa a tratar a atitude daqueles que de alguma maneira estão envolvidos. Você é sábio? Quem entre vocês é sábio? Ele faz um desafio. Você não mostra com a eloquência das suas palavras, você não mostra com a força dos seus argumentos. Você mostra em uma conduta mansa, em mansidão de sabedoria. É interessante essa construção de Tiago. Ele usa aí uma espécie de hebraísmo. Em uma mansidão sábia, ou uma sabedoria mansa. Então ele está dizendo que sabedoria não se prova nem pelo volume da voz, nem pela segurança da opinião, ou pela capacidade de vencer debates. A sabedoria, segundo Tiago, se prova pela mansidão. Isso já nos coloca diante do primeiro ponto do diagnóstico dos conflitos. Eles são muitas vezes, irmãos, alimentados por uma falsa percepção de sabedoria. Esse é o ponto que Tiago vai colocar. Os conflitos, de modo geral, eles começam com uma falsa percepção de sabedoria. Por que eu fico zangado? Ou por que eu entro no debate? Por que eu bato boca? Porque eu acho que minha posição é a mais correta. Então, no final das contas, eu sou mais sábio do que o outro. Esse é o ponto que Tiago vai tratar. Ele começa a tratar. Então, a pessoa que muitas vezes entra no conflito, ela acredita que ela vê melhor aquele assunto sobre o qual ela está debatendo, que ela entende melhor, que ela discerne melhor. E a partir dessa convicção, ela se posiciona como referência. É claro que se nós somos aqueles que estão exortando, nós vamos exortar para estabelecer a referência. Mas de onde ela vem? Não da nossa opinião particular, ela vem da Escritura. Por isso que devemos aconselhar, inclusive os filhos, de Bíblia aberta, ou pelo menos com a Bíblia na mente. É aí que a gente vai mostrar a sabedoria divina. Mas aqui parece que Tiago está falando com aqueles que estavam envolvidos. Esse é o ponto. Então, Tiago exige uma evidência prática da sabedoria. A pergunta que ele faz, quem é sábio? Na sua resposta ele está dizendo, a questão não é quem fala melhor, a questão é quem vive melhor e quem aplica melhor aquilo que diz saber, ou pelo menos o que é o Evangelho. E aí, Tiago, ele vai fazer um contraste entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, que é mais do que terrena, como nós veremos. Então, como que ele começa a levantar o diagnóstico? Ele começa com o que podemos chamar de uma anatomia da falsa sabedoria. Anatomia da falsa sabedoria. Então, a pergunta quem entre vós é sábio e inteligente, qual é o critério para saber se eu sou sábio? Mostre pela boa conduta. Mostre isso com mansidão, não fazendo questão de mostrar que você tem razão. Essa não é a prioridade, mostrar que você tem razão. Num conflito interpessoal, entenda, conflito interpessoal não é uma situação de, por exemplo, aconselhamento. Quando eu vejo uma conduta e eu preciso. Mesmo assim, eu tenho que mostrar em mansidão de sabedoria, obviamente. Mas no conflito interpessoal, eu tenho que mostrar a minha sabedoria
ela começa não com a força dos meus argumentos, mas com o espírito de mansidão. Então eu posso até ter razão, eu posso até estar certo no primeiro momento, mas se eu não demonstro mansidão, eu perco a razão. Então esse é um ponto importante. E aí o que Tiago faz para a gente entender e para a gente avaliar se a gente é sábio ou não no conflito? Ele vai fazer um contraste entre a falsa sabedoria, ou a sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, e a verdadeira sabedoria, que ele chama de sabedoria do alto. Aliás, ele gosta dessa expressão. Ele fala que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto. Ele falou isso no capítulo 1. E agora ele repete a expressão, a sabedoria do alto. E aí a gente já sabe, essa sabedoria do alto é dom de Deus, não é fruto dos nossos méritos ou da nossa inteligência. Então ele parte para uma anatomia da falsa sabedoria. Como que ela se caracteriza? Observe aí. Ele diz, olha, você tem que mostrar que é sábio através de um comportamento condigno. Veja, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Qual é o objeto direto? Vamos fazer um pouco de gramática aqui, né? Qual é o objeto direto? Tem estudantes de letras aí. Eu conheço pelo menos 3 que estão aqui. Talvez tenha um que trancou aí. Eu não sei se ele voltou. Se não voltou, tu volta, chegado. Senão, depois a gente conversa. Mas, enfim. Qual é o objeto direto do verbo mostrar? O que se tem que mostrar? Hã? Pode falar. Não, mansidão é objeto indireto. Mostre mediante é objeto indireto. São as obras. Mostre as obras. Mostre. Aí ele usa 2 objetos indiretos. Mediante, em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Tira do meio, tem. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria e mediante condigno proceder. É isso que ele está dizendo. Então, ele está apontando para a conduta. Aí, ele vai, então, vai trazer uma anatomia da falsa sabedoria no verso 14, aplicando diretamente aos leitores. Se vocês têm isso no coração, presta atenção, isso é coisa do coração, não tem a ver com os argumentos. Veja, se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tiago é talvez dos conselheiros o que mais nos mostra alguns parâmetros de saúde mental. Vou provocar aqui um pouquinho, usar o termo saúde mental, que é nada mais do que a saúde do coração. Tiago usa alguns termos muito interessantes, que revelam um desequilíbrio, uma disfuncionalidade no coração, e que é uma questão espiritual. Não se trata com remédios, nem com técnicas terapêuticas seculares. Tiago já havia usado um termo, é só para sua curiosidade, quando ele fala no capítulo 1, verso 7, no verso 8, do homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos, é de duplo ânimo. É uma pessoa confusa, que é dividida em seus desejos. Essa é uma descrição de uma pessoa desequilibrada, sabia? Mas olha, quando ele fala a palavra confusão, aqui ele está exatamente falando de uma situação disfuncional, desordenada, no meio da comunidade. E veja, nessa fala de Tiago, ele identifica 3 elementos da falsa sabedoria. Primeiro, inveja amarga, ou inveja amargurada. Segundo, espírito faccioso. Ou seja, é a disposição para se separar. Aquela disposição
implacável para se separar. Não quero saber de conversa. A inveja amargurada é quando você se compara. A inveja amarga é o sentimento, é o ressentimento diante da vantagem que o outro tem, da bênção do outro, ou do fato de que talvez o outro esteja sendo valorizado e eu não. A inveja nasce sempre daquela comparação em que eu me coloco numa posição desfavorável. Até mesmo quando eu me comparo com alguém que é injusto. Ah, olha aí, ó, faz o que faz e vive no bem bom. E eu aqui que sou honesto, né, no sofrimento, na taca. Não é isso? Quando você faz essa comparação, isto é inveja. Por que eu não tenho o direito de ter, ele tem e eu não tenho? Isso é inveja. E quando isso se torna amargo é porque há um desejo que, num primeiro momento, não é ilícito, mas começa a governar o teu coração. Então, a inveja amarga é o ressentimento diante da desvantagem que eu estou em relação ao outro. Não é apenas desejar algo, é entristecer-se com a prosperidade alheia. Isso revela a violação, inclusive, do 10º mandamento, não cobiçarás. O coração começa a comparar, depois a queixar-se, depois a ressentir-se. Crianças que já podem me ouvir aí, tem 10 anos aqui, né? Separou a classe, a escola dominical. Quantas vezes você diz, ah, mãe, só o fulano, né, que pode, eu não posso. Ah, quando a fulana fez isso, a senhora não agiu assim. Mas comigo, né? Já fez essa comparação? Ou numa briga de casal, quando você trata os outros de um jeito, né? E me trata de outro jeito. E você fica zangada com isso, inveja amargurada. Mas, em segundo lugar, ele mostra que a falsa sabedoria se caracteriza por um espírito faccioso. E esse, por sua vez, é uma disposição de formar partidos. É aquela disposição que a gente tem de reunir simpatizantes. Conhece? De criar alinhamentos. A gente busca alguém da nossa afinidade para contar aquela história do conflito com o outro, com quem a gente não tratou diretamente. A gente guardou a mágoa e vai conversar com um amigo, a melhor amiga, e a gente conversa, inclusive, distorcendo a voz do outro na conversa. Né? A gente diz, aí ela falou assim para mim, eu, hein? Mas a pessoa não falou, eu, hein? Nunca ela falou assim, mas você faz caricatura. Isso é espírito faccioso, sabia? É isso. Então, a questão deixa de ser a verdade. A questão agora é a influência. Quem eu posso arrebanhar? E normalmente são os melhores amigos. Ah, melhores amigos são excelentes instrumentos de Satanás para alimentar nosso ego e inflamar a nossa ira. Principalmente quando eles também têm uma queixa contra aquela pessoa que não é do nosso grupo, então os pecados dela são mais graves. Sentimento faccioso. Mas ele também fala de uma ambição egoísta, porque ele diz que onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Porque há aqui um desejo de prevalecer. Então, implícita está a ambição. Irmãos, vamos dizer que ambição, talvez, em si, possa ser legítima, mas quando orientada pelo ego e não pela glória e para o agrado de Deus, transforma-se em força divisiva. Eu quero prevalecer. Eu quero manter a minha posição. Eu quero que todos entendam que eu estou certo. Tiago afirma, e Tiago usa uma gradação aqui, de novo os estudiosos de letra, uma gradação para baixo. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. E Tiago, ele faz como que assim, puxando o tapete para a pessoa ir lá para baixo. Você está se achando, mas essa sabedoria, primeiro, ela não é lá do alto, ela é daqui da terra, ela é terrena. Ou seja, ela é moldada pela mentalidade desse mundo caído.
pelas coisas da terra, pela herança de Adão. Não, mas ela não é só terrena. Essa sabedoria desordenada, que cria confusão, que estabelece desequilíbrio, que cria famílias e igrejas disfuncionais, desordenadas, ela é animal. Ou seja, ela é até menos que humana, porque ela é governada pelos instintos da nossa natureza caída. Mas ela não é só isso, ela é pior. Tiago desce mais fundo. Ela é demoníaca. Ou seja, ela participa, ela é inspirada pelo mesmo orgulho que marcou a queda. Irmãos, é muito interessante que Tiago fala de batalha espiritual no capítulo 4, verso 7. E nós gostamos desse versículo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E muitas pessoas, principalmente do movimento de batalha espiritual, pensam nesse resistir como algum tipo de oração forte ou de desencapetamento de alguma maneira. Mas resistir ao diabo aqui tem a ver com resistir ao espírito faccioso, porque é no contexto de contenda que ele fala isso. Ele está dizendo, é o diabo que inspira essa sabedoria, que separa, que divide, que busca aliados para dividir, para rasgar a igreja. Então, aqui esse texto é cirúrgico. Os conflitos, e ele está falando no contexto da igreja, não são neutros, eles são sempre movidos por inveja e egoísmo. De alguma maneira. E quando movidos por inveja e egoísmo, eles se tornam um terreno fértil para a ação do maligno. O diabo não precisa que a gente saia para o carnaval para reinar em nossa vida. Irmãos, o resultado disso é inevitável, onde há inveja, comparações, onde há sentimento faccioso, divisão em grupos. Aí há o quê? Confusão. E toda espécie de coisas ruins. Então, a falsa sabedoria, ela não apenas acompanha o conflito, ela organiza o conflito. E ela alimenta o conflito. E aí, Tiago, então, estabelecendo um contraste, vai ensinar aos seus leitores sobre como que é a sabedoria do alto. Ela está em contraste, ele diz, esta não é a sabedoria que vem do alto. Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. A sabedoria, porém, lá do alto, veja, antes de tudo, ela é pura. Veja que, quando pensamos em sabedoria, pensamos em argumento, lógica, mentalidade. É claro que existe uma lógica, mas o ponto que ele está dizendo é que não é o quanto você sabe, mas é com que motivação você usa o que você sabe. Ela é pura, ela é santa. Há uma palavra que traz a ideia de pureza mesmo e que desperta uma certa reverência. Ela não busca, a sua motivação é permanecer pura diante de Deus. Mas, em segundo lugar, essa sabedoria é pacífica. Então, meu irmão, se eu estou no meio da briga e eu contribuo, eu não estou sendo sábio, nunca. Mesmo que eu tenha razão. Veja, o outro pode ter começado o conflito. Ele pode ter agido injustamente, ele pode ter me ofendido, ele pode ter provocado. Mas se eu entro na briga, se eu começo a contribuir com ela, eu não sou sábio, porque a sabedoria do alto é pacífica. Ela ama a reconciliação e não a vitória no debate.
Terceiro, ela é tratável. Diz que, na verdade, ela é indulgente. Indulgente. Significa perdoadora, condescendente, disposta a abrir mão, inclusive dos seus direitos. Ele diz, em quarto lugar, ela é tratável. Isso quer dizer, é disposta a ouvir. Sabe quando dois, marido e mulher, não sei se acontece na casa de vocês, na minha acontece, né? Os dois estão falando ao mesmo tempo e um quer falar mais alto que o outro, porque você não está me ouvindo, eu vou falar mais alto, mas a sabedoria do alto, ela está disposta a ouvir. E Tiago tinha falado isso, não é? No capítulo 1, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ele já está tratando o conflito aqui. Então, ela é capaz de ouvir, ela é tratável, ela não absolutiza suas percepções num conflito interpessoal. Ela é também misericórdia. Ele diz mais, ele diz que ela é plena, ela é cheia de misericórdia. Ela é compassiva, ela olha o outro com compaixão. Ela não transforma a falha do outro em instrumento de humilhação. E ela é também imparcial. E não finge. Ela não teatraliza. Ela não é hipócrita, ela não coloca máscaras. Ela é imparcial e sincera. Ela não manipula narrativas, ela não encena a espiritualidade. E Tiago conclui que o fruto da justiça, ou seja, a sabedoria do alto promove justiça. E como é que essa justiça ocorre? Porque quando tem uma contenda, é por causa de uma luta pela justiça, né? Quantas vezes na briga você falou, isso não é justo? Isso não está certo, não é justo, você não está sendo justo comigo. E não é proibido que você diga isso. O que a Bíblia fala é que você não deve pecar porque não é justo. Esse é o ponto. Mas é sempre uma briga pela justiça. Veja, como é que se semeia o fruto da justiça? Em que contexto? Em paz. Não há paz sem justiça e não há justiça sem paz. Mas a justiça não é estabelecida pela minha ira. A ira do homem não produz a justiça de Deus. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Não é pela guerra que eu trago o fruto da justiça. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar o troco, não é isso? Para estabelecer a justiça. Não. Tiago diz, o fruto de justiça se estabelece, se semeia num contexto de paz. Para quem? Para os que promovem a paz, para os pacificadores. Irmãos, antes de tentar resolver o conflito, então, o ponto é, Tiago, a justiça não cresce num ambiente de amargura. Ela sempre floresce num clima de paz. O pacificador não é apenas alguém que evita brigas, é alguém que semeia paz intencionalmente. Às vezes, inclusive, omitir-se é uma forma de contribuir para o conflito. Às vezes você é a pessoa que talvez os dois que estão brigados ou as duas que estão brigadas ouviriam brigadas. Já parou para pensar nisso? Às vezes você é aquela voz que tem aquela pessoa que tem um relacionamento com as partes desavindas que suporta o confronto. Aliás, os melhores confrontos vêm dos amigos mais íntimos. E eu não estou dizendo porque os amigos mais íntimos são necessariamente os mais virtuosos. O que eu estou dizendo é que quando um amigo mais íntimo confronta biblicamente, o confronto dele tem mais impacto do que alguém mais distante. Como o ferro, com o ferro se afia, assim um homem é o seu amigo. Leais são as feridas feitas pelo que ama, né?
Provérbios 27. Mas os beijos de quem odeia são enganosos. Então, essa justiça ela não cresce num ambiente de amargura. Esse é o ponto. Então, aqui surge o primeiro princípio, talvez fundamental dessa palestra. Eu sei que você já anotou vários princípios, a gente está falando, mas quando eu falo fundamental é para você anotar, se você não anotou. Antes de tentar resolver o conflito, examine o espírito com que você o está conduzindo. Antes de tentar resolver o conflito, examine o espírito com que você o está conduzindo. E se você for o mediador, examine os espíritos. Examine as atitudes e o que elas revelam. E sabe o que é interessante? Principalmente quando a gente está muito zangado, existem palavras-chave que saem da nossa boca, sem nem a gente pensar, e que entregam. Lembro-me de uma vez um jovem pai que tinha um conflito na igreja há muito tempo, não era na terceira ainda. E ele teve um conflito por causa do filho dele. Alguma coisa aconteceu ali no departamento infantil, e aí os pais ficaram zangados, e aí... Eu achei interessante que a gente conversando, esse era uma pessoa que não brigava com ninguém, mas nessa hora houve um problema. E lá pela conversa nossa dele com o conselho na época, ele disse assim, olha, pastor, eu sou uma pessoa, você sabe, eu não gosto de briga. Eu faço tudo para não me meter na vida de ninguém, que é para ninguém se meter na minha vida. Eu falei, opa, qual é o problema aí? É não se meter na vida de ninguém? Qual é o problema? A motivação. Eu não quero ser incomodado. É uma motivação egoísta. Às vezes a gente faz isso, né? A gente faz sem perceber. Então, Tiago tratou da sabedoria, mostrando esse ponto, né? Uma anatomia da falsa sabedoria e um contraste com a verdadeira sabedoria. E, em segundo lugar, a partir do capítulo 4, ele vai mostrar outro aspecto no diagnóstico do conflito, que são os desejos desordenados. Desejos desordenados, eu já estou adiantando todo o princípio de Tiago. Desejos desordenados são a causa fundamental de todo o conflito interpessoal, entre marido e mulher, pai e filho, irmão com irmãos, consanguíneo, igreja. Os nossos desejos desordenados. Então, se no capítulo 3 ele trata da sabedoria que governa o coração, no capítulo 4 ele desce ainda mais fundo e pergunta, de onde procedem guerras e contendas entre vós? Ele mesmo responde, não é daqui, no original ele diz assim, não é daqui dos prazeres que militam na vossa carne ou nos vossos membros? Aqui está uma resposta, uma pergunta fundamental. E considere aqui, falando da igreja, de onde procedem as desavenças entre vocês? Eu não estou me excluindo, mas nesse momento, para melhor didática, eu quero... De onde procedem os conflitos que vocês têm entre vocês? De onde procedem? A gente sempre pensa que é da atitude do outro. De onde? Dos prazeres que militam na vossa carne. Aqui ele está tomando, vamos dizer assim, a motivação ou o resultado pela causa. Não é do prazer em si que ele está falando, é da busca por esse prazer. O desejo de ser feliz, é isso que ele está dizendo. Você tem um ideal de felicidade, você imagina qual é a melhor situação para que você seja feliz. Você imagina como o seu marido tem que ser, ou como você espera que ele seja. E levante a mão quem esperava uma coisa e já viu outra. Não, não levanta não. E não é, a sua mulher não é aquilo que você desejou. Para você ter um casamento prazeroso, feliz, você imaginou, você criou uma agenda, quando vocês até conversaram, e aqueles que ainda estão se preparando com a gente vai ser diferente, né, amor?
Basta a primeira semana, basta passar a lua de mel, às vezes até na lua de mel. Lembro-me de ter aconselhado recentemente uma moça que está para casar. Na verdade, a gente estava tendo uma conversa informal. E eu aproveitei para fazer algumas perguntas naquele tom de intencionalmente. E ela disse, olha, nós nunca vamos brigar por causa disso. Ela falou alguma coisa lá que a gente estava falando no assunto. Não, a gente nunca vai brigar por isso. Você não pode garantir isso. Ela disse, por quê? Porque vocês são dois pecadores que vão dizer sim. Como que você pode? Então a gente sempre pensa isso, mas o ponto é, quando ele diz dos prazeres que militam na vossa carne, e é interessante porque militam, não vem de militos, né? Vem de militar, que é um sinônimo de lutar. E a palavra que ele usa é uma palavra mesmo da guerra. Primeiro, ele usa o termo guerra e contenda. Guerra é um estado geral. E contendas dá a ideia de guerrilhas, sabe? Aquelas guerrilhas, aqueles ataques secretos que você faz. Então, há um estado de guerra e há guerrilhas, há pequenas intrigas e atritos e guerrinhas de nervos entre vocês. De onde procede isso? Do desejo que você tem e que briga para ser satisfeito. E ele usa o termo aqui que deu origem à nossa palavra estratégia. Né? Eu não vou fazer igual o homem lá do filme que falou a palavra estratégia em várias línguas, mas a ideia é a estratégia de guerra. Os desejos que vocês têm para obter prazer, satisfação, contentamento, eles criam uma estratégia de guerra para serem satisfeitos. Então ele sugere aqui uma estratégia militar mesmo. Nossos desejos se organizam como um exército dentro de nós. Todos temos anseios, e alguns deles legítimos. Ser respeitado é um anseio justo, não é? Ser amado é um anseio justo. Ser ouvido é um anseio justo. Quando é que o problema começa? Quando esses desejos se tornam exigências. E eles passam a governar o nosso coração. E aí, quando eles são frustrados, nós reagimos com ira. E aí o coração monta a sua estratégia. Ele reivindica direitos, ele justifica seus ressentimentos e ele exige reparação. Irmãos, frequentemente, quando marido e mulher vêm ao meu gabinete para conversar, eu diria que tem algumas exceções, mas eu diria que praticamente, na maioria das vezes, as reivindicações deles são justas. É ela que reclama porque ele não me dá mais atenção, não passa mais tempo comigo, só pensa no trabalho, quando está em casa é no celular, não faz o culto doméstico. É justo isso? Esses desejos, essa reclamação é justa? Sim. Mas ele diz, não, pastor, é difícil, como é que eu posso estar em casa se o tempo todo ela está reclamando? Não reconhece o que eu faço, murmura bastante, nunca está satisfeita. A reclamação dele também é justa. Mas qual é o problema aí? Eles estão pecando um contra o outro para ter o seu desejo ou porque não têm o seu desejo satisfeito. É isso que Tiago está dizendo. A guerra interior, ela transborda em guerra exterior. Então, o conflito que nós vemos, esse conflito, essa briguinha, essa conversa, às vezes dentro da sociedade interna, dentro da departamental, ou no meio de um grupo, ela é apenas a fumaça. O incêndio está lá dentro do coração. E isso gera um ciclo vicioso, que Tiago vai dizer, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Veja o processo, cobiçais, vocês desejam. Por que ele chama de cobiça? Cobiça é um termo. É interessante que a palavra aqui, ela às vezes traduz um termo que é positivo, o desejo ardente, na verdade. Mas quando é que a cobiça é pecaminosa? Não é só quando eu desejo algo ilícito, mas é quando eu desejo algo lícito, mas aquilo começa a governar meu coração e eu exijo que o outro satisfaça esse desejo. Então vocês cobiçam, vocês desejam, mas vocês não conseguem satisfazer essa cobiça, porque ela é pecaminosa, ela é insaciável. Vocês matam e invejam.
mas vocês continuam não conseguindo obter. E matar aqui não é nem o físico, é quando a gente se ira. E vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Vocês cobiçam, não têm, matam, invejam e guerreiam. Então a cobiça é o primeiro passo. Ela pode surgir de desejos legítimos, mas quando assume intensidade egocêntrica, ela se torna idolatria. Então depois vem a frustração, seguida da hostilidade, que culmina na guerra. No seu livro intitulado Em Busca da Paz, Robert Jones, ele propõe o seguinte ciclo na escalada do conflito. Primeiro eu desejo, depois eu exijo, depois eu julgo e, por fim, eu puno. Eu desejo, eu exijo, eu julgo e eu puno. Nem sempre com explosão, né? Às vezes com aquele silêncio incômodo. Irmãos, quando não conseguimos satisfazer nossos desejos pela força, nós negligenciamos até a oração. Ele diz, nada tendes porque não pedis. Ou seja, em vez de você brigar com o outro, você poderia dobrar os joelhos e colocar as coisas diante de Deus. Mas mesmo quando vocês dobram os joelhos, vocês não recebem porque vocês pedem mal, vocês ainda pedem egoisticamente. Senhor, muda o outro, pedimos para alimentar nosso desejo de prazer. E aqui está outro diagnóstico essencial. Conflitos persistentes frequentemente revelam independência de Deus. Conflitos persistentes frequentemente revelam independência de Deus. Eu faço do meu jeito porque Deus não cumpriu minha agenda. Mas Tiago continua dizendo que há uma dimensão vertical desse conflito. Versos 4 a 6. Ele diz, quando vocês fazem isso porque o desejo de vocês é idólatra, é desordenado, virou uma exigência, e vocês pecam para ter, ou pecam porque não têm aquilo que desejam, vocês estão pecando contra quem? Contra Deus. A infidelidade de vocês é contra Deus, porque vocês estão amando mais o seu direito, mais o respeito, mais o amor do que a Deus. É aqui que a psicologia bíblica confronta a psicologia secular, porque a psicologia secular alimenta a autoestima, mas essa psicologia aqui, ela crucifica a autoestima. Ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que ele está dizendo é que há um conflito não só esse conflito horizontal, ele revela um conflito vertical. Eu estou desejando algo mais, mesmo que seja algo que era de se esperar, o respeito do meu marido, ou a atenção do meu marido, o respeito da minha esposa, que eu seja reconhecido na igreja pelo trabalho que eu fiz. Quando isso ocupa um lugar tão central que toma o lugar de Deus, a minha briga é contra Deus, a minha briga contra o outro é sempre, sempre, sempre também contra Deus. No final, nossa briga é contra Deus. E é por isso que Tiago eleva o tom. No original, ele fala infiéis, a palavra grega é adúlteras, ele usa o feminino como se fosse a noiva de Cristo traindo o próprio Cristo. É isso que ele está dizendo, adúlteras. Nossa, eu estou pregando e eu chamo todo mundo, inclusive homens, de adúlteras. Adúlteras, vocês são adúlteras. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Veja, ele não está falando para crente que pula carnaval, ele está falando crente dentro da igreja que está brigando, que está valorizando o conflito. Então, veja, ele diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. A gente gosta muito de falar muito assim, o mundo lá. Não, ele está falando, isso é mundanismo dentro da igreja. Então, o conflito interpessoal é apresentado como sintoma de mundanismo e de adultério espiritual. Quando algo, irmãos, reconhecimento, controle, às vezes eu brigo porque eu quero reconhecimento, às vezes eu brigo porque eu quero controle, às vezes eu brigo porque eu quero honra. Quando isso ocupa o lugar central no coração, se tornou ídolo. E onde há idolatria, há infidelidade, há inimizade com Deus. O orgulho, então, consolida o processo. Ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, irmãos, o conflito, quando resulta em desentendimento, nunca é apenas horizontal.
você está brigando contra Deus. Sempre tem uma dimensão vertical. Qual é o caminho da restauração, para a gente concluir? Depois do diagnóstico, Tiago apresenta alguns imperativos claros. Quais são? Ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É interessante quando ele fala Deus resiste ao soberbo, a palavra ela evoca uma figura, sabe? Como que alguém está diante de você para resistir. Você está avançando e alguém entra na tua frente e diz, eu vou te derrubar. Quem é que entrou? Deus. Se a soberba domina meu coração, ele está dizendo, Deus vai brigar com você e ele vai te derrubar. É como aquela cena da luta com Jacó, né? Que a gente acha que Jacó segurou o anjo para não subir. Ele é um... Não, foi Deus que lutou com Jacó. E a palavra de Deus, então, ela mostra, primeiro, como que eu venço o conflito? Sujeitando-me. E ao sujeitar-me, eu não estou me sujeitando ao outro em primeiro lugar, eu estou me sujeitando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele permitiu o conflito para que eu use como oportunidade para agradá-lo. O meu alvo principal no conflito é agradar o meu Senhor. Então eu tenho que me sujeitar a Ele. Como? Sujeitando-me à sua palavra. O que a sua palavra diz? Se o teu irmão pecar contra ti, quem é que vai? Tu. Diga eu. Quem é que vai? Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, agora foi você que pecou contra ele, quem é que vai? Eu. E você tem que, inclusive, deixar a sua oferta. Então, sujeite-se a Deus e resistam ao diabo. É o diabo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. Resistam ao diabo. Purifiquem as mãos. Você já cometeu ações erradas. Purificai as mãos. É a ideia da ação. Limpem o coração. E se humilhem na presença de Deus. Não há pacificação sem arrependimento. E aqui entra o princípio que deve governar todo aconselhamento em conflito. Cada parte deve começar tirando a viga do próprio olho. É o que Jesus fala, né? Mateus 7, 3-5. Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês no gabinete já entraram lá para aconselhar? Ou conversaram com algum presbítero ou irmão? Mas vamos pensar aqui em mim. Nesse momento, que talvez muitos já tiveram, a maioria já teve aqui. Você entrou com um conflito. E quando eu falei, você teve a impressão que eu estava do outro lado, né? Quantos de vocês? Pastor? Ou você pensou, pastor está com raiva de mim, ou o pastor não enxerga. Né? Eu sempre dou uma de advogado do diabo. Porque é a palavra de Deus que diz, por que você vê o cisco? No teu olho tem uma viga. Sabe o que é viga? É uma coisa dessa aqui. Na verdade, era a viga que sustentava toda a casa. Sempre tem uma viga no meu olho. Sempre tem uma viga no meu olho. Então, Tiago, ele está mostrando o que Jesus fala em Mateus 7. Cada parte do conflito tem que começar tirando a própria viga do olho. Então a primeira pergunta não é como posso provar que estou certo? Que pecado esse conflito está expondo? Que pecado Deus está expondo através desse irmão abençoado que está tirando a minha paciência? Que pecado Deus está expondo? E aqui o modelo prático para o aconselhamento. Quando a gente está tentando apaziguar pessoas desavindas, nós precisamos fazer esse diagnóstico. Nas palavras deles, que desejo está sendo frustrado? Então, diagnóstico. E você faz perguntas. Exposição da falsa sabedoria. Alguém está buscando, eles estão buscando mais prevalecer ou agradar e glorificar a Deus? Confronto vertical. Isso revela o quê? Que nível de satisfação esse irmão, essa irmã está mostrando em Cristo? E qual a humilhação concreta
há uma confissão de pecados, o perdão está sendo concedido, a reparação está buscada. Sem essa sequência, qualquer mediação será superficial. Já estou dando dica para vocês, mediação, pacificação. Irmãos, de tudo isso sabemos que Cristo é o supremo modelo. Se nós não olharmos para Cristo, essa exposição pode terminar em moralismo. Porque Cristo é a sabedoria do alto encarnada. Ele é puro, ele é pacífico, ele é tratável. Todas as vezes que a gente peca contra ele e a gente vai, ele é tratável. E ele é pleno de misericórdia. E ele nunca finge. Ele mesmo, nos seus dias terrenos, não privou defender sua honra pessoal, ele não retaliou, ele não buscou prevalecer. Está lá em 1 de Pedro 2, 21 a 24, ele se humilhou até a morte e a morte de cruz. Desculpa, irmão. Eu já passei aqui, vou ter que passar. Tira a foto que eu vou passar. Eu quero terminar aplicando, irmãos. Na cruz, Cristo uniu a santidade e o amor de Deus para salvar pecadores orgulhosos e conflituosos como nós. E somente quando esse Cristo, ele é mais do que um exemplo, quando ele ocupa o trono no coração, o desejo deixa de governar e a paz começa a florescer. Então Cristo é esse modelo. Tirem foto, que eu quero terminar aplicando aqui. Com base na obra do mesmo autor que eu já mencionei, eu quero propor, eu estou falando aqui não de Heffelfinger, mas de Robert Jones, Em Busca da Paz. Com base nessa obra, eu quero propor 3 testes para nos ajudar a identificar as vigas em nosso olho e verificar quando um desejo por algo que em si mesmo não é pecaminoso torna-se um desejo desordenado e dominador. Veja, desordenado tem a ver com saúde mental. De novo, eu preciso avisar, eu estou usando a palavra de propósito para combater a visão secular. Isso aqui que eu estou falando é saúde mental pura. E só a Escritura pode nos devolver, nos fazer tirar da confusão. Só a proposta do Evangelho pode transformar desejos desordenados que provocam ansiedade, depressão, agressividade, TOD, TED, TAD, TID, qualquer outra coisa que a psicologia secular possa inventar. E a psiquiatria. Essa é a solução, meus irmãos. Então, eu queria tratar aqui de 3 testes para a gente concluir, para examinar se o desejo que nós temos não é dominador. Então, primeiro teste. E aí, para você fazer sempre essa pergunta, toda vez que você tem, não coloque mais. Não mais, pastor, não, coloque o teste. Não dê ouvidos ao seu coração, coloque o teste. Esse desejo não satisfeito consome meus pensamentos? Eu estou obcecado por ele. Minha mente se volta para ele quando não preciso pensar em outras coisas. Sempre aquilo vem à minha mente. Por exemplo, quando eu estou tomando banho, ele vem à minha mente. Essa coisa que eu desejo e não tenho. Ou aquele que devia me dar não me deu. Segundo lugar, eu peco para conseguir satisfazer meu desejo, mesmo que seja ter a atenção do meu marido. Eu peco para satisfazer, eu manipulo pessoas ou situações para conseguir aquilo que eu quero. Eu costumo brigar, falar mais alto, falar mais, não ouvir, fazer barganha, importunar ou fazer com que os outros se sintam culpados porque eu não sou feliz. E terceiro, eu peco quando não consigo satisfazer esse desejo, ou ficando amuado, ou tendo acesso de raiva, ou me afastando, ou fazendo fofocas a respeito de alguém, quando não recebo aquilo que eu desejo. Isso nos ajuda a responder, de fato, o que governa o nosso coração. Então, meus irmãos, o orgulho, a inveja e a cobiça estiveram na raiz da queda, e eles continuam na raiz das nossas contendas. Portanto, quando estivermos em meio a um conflito, antes de nos armarmos para derrotar nosso oponente, devemos nos esforçar para desarmar o inimigo mais perigoso, nossa própria natureza pecaminosa. O exército de pacificadores começa com soldados que aprenderam a guerrear
contra si mesmos. Portanto, a vitória a ser buscada no conflito não é sobre o outro. Não é sobre o outro. Esse conflito que você vive hoje com seu marido, com sua esposa, não é sobre o outro, é sobre o seu próprio coração, se ele está ou não rendido a Cristo. Isso nos leva ao lado positivo da questão. No final das contas, é sobre o quanto estamos contentes em Cristo e o quanto agradar a Deus é a prioridade para nós. Quando Robert Jones observa acertadamente que grande parte da arte de viver para Jesus é aprendermos a viver contentes em meio aos nossos constantes desejos não atendidos. Quando meus desejos estão entregues a Cristo, a minha alma encontra descanso. E a paz interior reina. E quando ela reina, eu não faço guerra. E quando assim ocorre, minha prioridade será agradar a Deus. E sobre isso ele comenta. Eu termino com as palavras dele. Eu devo me esforçar para agradar a Deus, quer meu cônjuge me trate com bondade, quer me trate mal. Devo me esforçar para agradar a Deus, quer meu chefe me promova, quer me ignore, mesmo depois eu trabalhar com zelo. Devo me esforçar para agradar a Deus, quer meu colega de quarto seja maníaco por limpeza e organização, quer seja ele um porcalhão. Isso vale para o meu marido, para o seu marido. Seja qual for a circunstância que enfrente ou que a providência de Deus permita, meu propósito está definido. Devo ter como alvo agradar a Deus. Quando o alvo de agradar a Deus nos governa, termina o autor. Os pecados e erros da outra pessoa se tornam oportunidades e não obstáculos para agradarmos a Deus mais e mais e para crescermos na vida cristã. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos confronta, que nos atinge no coração. Ajuda-nos a remoer estas coisas mais do que remoemos as nossas mágoas e confrontarmos o nosso próprio coração com a tua palavra, compreendendo qual é a raiz dos conflitos. Nós te pedimos para que sejamos um exército de fato de pacificadores, Senhor. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus. Amém.